Você, pai e mãe, preocupados com o vape, você não sabe o que o médico Maurício de Souza tem para falar sobre o Zyn, uma nova modinha nos Estados Unidos, mas na pauta também tem pó rosa, opioides, vício dos nossos jovens cada vez mais cedo em joguinhos eletrônicos, aqueles de apostas, TDAH, muitos temas que você vai se interessar, você não pode perder essa entrevista. Maurício, seja bem-vindo à nossa casa aqui. É um prazer imenso ter alguém com tantas qualidades como você que virou um queridinho na internet. Muito obrigado pelo convite, Ellen. Eu procuro fazer aí, transmitir um pouco da minha experiência, né, como médico de jovens, médico pediatra, e muito bom saber que está dando certo, né, pelo que você está falando. Viu como dá certo? Ele não precisou fazer dancinha, ele não precisou fazer nada. Ele só trouxe o conhecimento dele de medicina, especializado em ebiatria, que eu não sei se vocês sabem, mas é uma especialidade que trata de jovens, adultos e adolescentes. Já é uma especialidade há muito tempo, mas agora parece que caiu nas graças. Existe há 50 anos na USP a ebiatria e, como você falou, para ser pediatra, antes você faz medicina, faz 2 anos de residência em pediatria e depois você faz a ebiatria. A partir dos 10, 11 anos de idade, você começa a atender e aí alguns pacientes vão ficando, né? São velhinhos, mas vão Já vão ficando. ficando. Velhinhos com 30 anos de idade, né? A ebiatria é aquela medicina que trata de necessidades únicas dessa faixa etária, né? Porque É. não é criança, porque aí vai em pediatra, e também Uhum. não é adulto, né? Para ir buscar, por exemplo, É. um especialista. Então, ele está nessa fatia que eu tenho certeza que você não sabia que existia, ou que você sabia que existia, vocês precisam conhecer o Maurício. Ele também ganhou um prêmio Jabuti com um livro. Filhos crescidos, Isso. pais enlouquecidos. Eu tenho certeza que depois dessa você também se identificou. Como é que É. foi essa trajetória de escrever o livro? Foi antes de você começar a Não, foi ebiatria? durante a ebiatria, aí eu sabia que tinha algumas dúvidas, né, relacionadas aí a essa fase de transição, como você disse muito bem, da infância para o mundo adulto. E aí eu escrevi um livro principalmente para pais e para os próprios jovens, né, para eles poderem saber como é que é o crescimento, o desenvolvimento, a importância do sono. E foi uma experiência muito bacana aí ter escrito e Ganhou um acabei ganhando prêmio esse prêmio Jabuti? Jabuti, Puxa vida. foi muito bom, foi o Agora, primeiro, né? agora vamos direto à entrevista. Deixa eu te Aham. fazer uma pergunta. Como é que você consegue se atualizar tanto, né? Porque uma hora é mole, outra hora é MD, uma hora é pó rosa. Tem os cogumelos mágicos Isso. que os jovens estão usando isso e tantas outras coisas. Como é que você consegue se atualizar? É o dia a dia, é ouvindo, né, dos próprios pacientes as novidades, ou as dúvidas, ou algum amigo usou, ou eles foram para algum lugar, viajaram, e aí as dúvidas chegam constantemente no consultório, ou agora pelas mídias também, muitas perguntas, e quando você vai atrás, eu acho que hoje a grande vantagem é você poder descobrir esse universo, ir atrás desse universo, saber mais da parte bioquímica, por exemplo, já que a gente está falando dessas substâncias, e aí fazer um paralelo do que existe de informação científica relevante relacionado a cada uma dessas substâncias, por exemplo. É, porque a gente, como pais, né, a gente fica se preocupando com o tal vape, porque agora virou. Só que tem muito mais coisa. Eu tava Tem. fazendo pesquisa na sua própria rede Ah, social, que ele tem canal no YouTube, depois sigam, comprem o livro, o encontrem no TikTok, que ele bomba, ele tem quase 200 mil seguidores por lá. É, tem muito mais coisa. A gente vai se aprofundando nesse universo dos jovens que uhum, estão com é. informações mais rápidas na mão É, dele. exatamente. Eu vejo principalmente duas características que são próprias do jovem. Desde a Grécia Antiga, você encontra textos de historiadores falando de jovens naquela época na Grécia. Uma das características é que eles se acham onipotentes. Eles acham que eles sabem de tudo, que você não precisa falar nada. É uma característica dessa saída da infância e entrada no mundo adulto. A outra característica é o sentimento de invulnerabilidade. O que é isso? É achar que nada de mal vai acontecer com eles. Então, muitas vezes, eles se lançam em algumas atitudes mais perigosas que determinados adultos não fariam. E aí eles se lançam a isso, a esse tipo de comportamento.
juntam-se, né, os jovens têm aquele comportamento grupal, existe um afastamento progressivo dos pais, até para a criação da identidade adulta saudável, mas juntando o grupo com a invulnerabilidade, com a onipotência, isso faz com que eles experimentem muito mais coisas no mundo de hoje, que, diferente da Grécia Antiga, a circulação de informações, né, tá na palma da mão ali com o celular, muita coisa chega. Né? Ou do amigo, da amiga, do grupo, alguém falando alguma coisa. E às vezes eles saem em busca dessa experimentação, em busca de uma certa transgressão, sem calcular direito os riscos, né? Até porque a gente sabe que nessa fase existe uma maturação do cérebro dessa área aqui de trás para frente. Então, até os 24 anos de idade, 23, 24, você tem essas novas conexões dos neurônios. E isso é muito importante, né, que as pessoas saibam, inclusive os próprios jovens. Por quê? Porque é essa área aqui da frente, essas conexões novas, Ellen, que acabam dando a possibilidade de você fazer uma previsão. E se você tem uma previsão e se você tem um medo, às vezes você não faz aquela coisa. E o jovem, às vezes, não tem isso. Eu costumo dizer que os pais têm que emprestar o córtex pré-frontal para os filhos, já que eles não têm tão desenvolvido assim até essa idade. E falando das substâncias, né, que você citou aí, hoje existem inúmeras substâncias, a pessoa não precisa ir no meio de não sei da onde pegar alguma o cogumelo não é na quebrada, mágico, né? né? Não é mais na quebrada. Chega em casa, né? Chega em casa, eu lembro que antigamente o pessoal ia, quando eu era adolescente, para São Tomé das Letras, né, uma cidade que fica em Minas Gerais, para pegar o cogumelo que nascia no cocô da vaca, e aí ele fazia chá de cogumelo. Hoje não. Hoje a pessoa entra na internet, pode comprar esse cogumelo, que no Brasil, diga-se de passagem, não é proibido, a venda não é proibida. Se você digitar lá .com.br, você consegue achar. Mas a substância do cogumelo, olha só que coisa diferente. Essa sim, a psilocibina e a psilocina, essas duas substâncias são proibidas no Brasil. Não podem ser vendidas. Mas o cogumelo pode. Então as pessoas estão comprando o cogumelo, que é um cogumelo alucinógeno, e meio sem critério acabam usando essas substâncias. Por exemplo, nós temos pesquisas com a psilocibina, com a psilocina, em Stanford, em algumas universidades do mundo. E a pessoa às vezes acha que só porque tem pesquisa em universidades que está liberado para o uso. Não é assim, são coisas completamente diferentes, Ellen. E aí existe um risco muito grande, um risco bioquímico muito grande. É a mesma coisa da cannabis, né? Isso. A cannabis como medicamentosa é uma coisa, ela usando aleatoriamente tem outra, são outros... A cannabis, né, a maconha, a planta da maconha tem mais de 400 substâncias. Uma delas é o THC, a outra é o CBD, e você tem muitas outras substâncias. Quando você fala desse uso medicinal, é uma coisa muito específica, com concentrações exatas daquele produto e que diferem completamente da pessoa usar essa substância de forma indiscriminada, por exemplo. Por recreação, né? recreativo. Inclusive antes dessa idade que eu estou falando, dos 23 anos de idade, nenhum médico, nenhum cientista no mundo que acompanhe e saiba aí das pesquisas científicas iria autorizar, ou iria permitir, iria indicar o uso, né, do THC, que é uma dessas substâncias da maconha, que é o que dá a brisa da maconha, para nenhum jovem antes dessa fase. Por quê? Porque você pode ter ali efeitos que são imprevisíveis com o THC. O CBD, né, que é o canabidiol, diferente do tetrahidrocanabidiol, você tem outro tipo de atuação no sistema nervoso. Mas o THC, que é o que o pessoal vai atrás, esse é extremamente... O risco é muito alto. Eu sei que tem gente que usa e não acontece nada, mas tem gente que vai usar e vai ter, sim, sérios problemas, principalmente de ansiedade, depressão. Aí muita gente me pergunta, poxa, Maurício, mas a maconha ela não relaxa? O que você está falando de ansiedade? Ela pode quebrar a ansiedade no primeiro momento, mas depois essa ansiedade ela pode voltar de uma forma mais intensa. E às vezes a pessoa faz uso de novo para quebrar a ansiedade, e isso vai cada vez escalando mais, né? E assim, existem, eu não sei
pesquisa, mas Uhum. você como médico deve saber mais, vai queimando os neurônios, a gente vai perdendo, os jovens, quando eles começam a fazer esse uso cada vez mais cedo, eles vão perdendo capacidades cognitivas lá na fase adulta. A gente tem um fenômeno que é natural que acontece, chamado poda sináptica. Poda como se fosse poda de planta, de árvore, né? Você tem nessa fase, até os 23, uma poda entre os neurônios. E a maconha, ela interfere, o THC da maconha, ele interfere nessa poda sináptica. Não que depois disso não tenha mais problema. Pode ser que sim, mas aí o processo bioquímico é diferente depois que essa poda acontece. Agora, tem uma coisa importante, né? Tem muitas psicoses, claro que aí vai depender das questões genéticas, ambientais, mas algumas psicoses, como a esquizofrenia, pode ser sim desencadeada pela maconha. Eu não estou dizendo que todo mundo que fuma maconha vai ficar esquizofrênico, não é isso. Mas o risco existe, isso é muito importante E não da gente existe saber. um teste, não existe um teste para você dizer, olha, eu vou usar e não vai me acontecer. Não. Se existisse, tudo bem, mas não. Não existe um teste para nenhuma substância psicoativa, né? E aí você tem o álcool, você tem a maconha, você tem a própria nicotina, que você citou no início aqui da nossa entrevista. Nossa, nós vamos né? falar sobre isso, a nova modinha dos Estados Unidos. Exatamente. Então, e que já chegou aqui, né? Que já chegou. A nicotina também é uma substância psicoativa e ela acaba, é como se fosse uma chave fechadura. Ela acaba se encaixando em receptores cerebrais e com isso a pessoa desenvolve o vício. Por isso tem tanta gente aí dependente da nicotina, não é só agora, né? No tempo do cigarro e do cigarro tradicional, a gente tem os vapes, né? O cigarro eletrônico e a gente tem o snus ou o zin. Snus é na Europa, zin é nos Estados Unidos, mas os dois já chegaram aqui no Brasil, que são pastilhas, né? Na verdade, sachês de nicotina que você coloca na gengiva e aquilo vai absorvendo nicotina. A pessoa acha que não tem problema. Inclusive, tem muita gente que se engana, que acha que o zin, que o snus é para parar de fumar. Não, isso vai te deixar mais Aliás, dependente. eles usam isso, né? Talvez eles até usem, como argumento, né? Como argumento para o estímulo ao consumo, né? Mas não, e na mas verdade não é inverso. É inverso. E você pode ter problemas na gengiva, você pode ter problemas na boca, você pode ter pela nicotina. Não dá para dizer que a nicotina é saudável. Ninguém vai dizer isso, nenhuma pesquisa do mundo. Então, tudo que tem nicotina não vai fazer bem para você. Deve ser evitado. Ela quebra um pouco a ansiedade, a nicotina, mas não é o melhor jeito de você quebrar existem a outras. ansiedade, Vai fazer né? um esporte, vai pedalar. Ou vai pedalar, por exemplo. Não, mas olha, gente, a gente está falando aqui do cannabis, da maconha. Imagina que antigamente esse jovem ele tinha que ir até uma quebrada ou até algum lugar onde tem um traficante para buscar essa substância. Hoje chega em casa. E o pior, você coloca essa substância dentro do vape. E que você não tem isso, não tem? Você até tem, mas assim, isso era mais no começo. Depois, hoje em dia, a gente sabe que depois que você abre o vape para colocar, se Perde não for um vape, ele começa a vazar. Então, a não ser que seja um vape recarregável, você não abre. Aí você pode comprar essência e você tem uma variabilidade grande dessas essências. Mas, basicamente, hoje você está falando aí de vapes, a gente está falando de nicotina, mas tem também os vapes de maconha, que são conhecidos como caneta ou neta para os íntimos. E aí você compra. Agora, tem uma coisa muito interessante: a concentração de cada caneta dessa de maconha é de 70%, 80% do THC, comparado com o THC que existia há 15 a 20 anos, que era um cigarro de maconha antigamente, com um baseado, né, um beck, tinha ali 5%, 7% de maconha. Meu Deus, 70, 80? Hoje você tem ali 70%, 80% de concentração. Então você sai de alguma coisa que era 5, 7 e vai para 80%. Ou seja, a possibilidade de você ter alguma complicação cerebral é realmente muito grande hoje em dia, né? E aumentam os riscos, né? Porque muitos riscos. Se você estava, sei lá, se com 5% de concentração... Já tinha gente que tinha problema, imagine com 80%. Né? E talvez a gente vá fazer essa análise daqui a alguns anos, aí vai ser tarde demais. Que é muito provavelmente é o que a gente está vendo nos Estados Unidos, né? Que o uso aumentou, porque metade dos estados americanos
tem Permite. liberado, né, para uso recreacional, tudo bem, que é a partir dos 21 anos, mas assim como o Canadá, o México, o Uruguai, a Alemanha agora, nesse ano também liberou para o uso, né, recreacional. Então a gente tem um conjunto e o mundo todo, né, tendo uma abertura em relação a isso, mas como você falou, provavelmente depois a gente vai ter cada vez mais pesquisas e aí realmente analisar, né, o impacto disso tudo. No seu consultório, quando esse jovem ele chega, ele está mais propenso a escutar o que você tem para falar? Ou não, ele é mais resistente, você que consegue ir captando essas informações. Tem os dois tipos, né? Na verdade, lembrando que todo jovem ele tem direito ao sigilo médico, desde que o que ele fale não coloque em risco a vida dele ou a vida de outras pessoas. Isso está previsto no Código de Ética Médica. Então, muitas vezes, o médico ebiatra ele acaba ouvindo o que o jovem tem a dizer e o jovem acaba reavaliando uma determinada postura ou entendendo um pouco que realmente não dá para confiar só no que ele viu pela internet ou que um colega falou. Então, muitas vezes, ele vai tirar essas dúvidas também, né, de saúde, quando ele apresenta algum sintoma, com o médico ebiatra, né, porque ele sente ali com a base científica, é uma explicação diferente de uma aula, é diferente do pai falar, da mãe falar, é uma pessoa que é médica e que está transmitindo para ele uma informação. E ele vai fazer o melhor possível de posse dessa informação. Eu não tenho, né, a certeza de que ele vai sair do consultório e não vai usar absolutamente nada, mas eu pelo menos sei que ele vai pensar antes de usar e talvez ele não use. Por quê? Porque agora ele tem uma informação. E é você isso que a traz gente para o vê. campo de consciência. Você pode até fazer, mas você sabe que o que você está fazendo... E é melhor. E então, a ideia é transmitir essas questões relacionadas ao uso de substâncias, relacionado, por exemplo, à relação sexual. Hoje em dia, os jovens, eles, apesar deles conhecerem a camisinha, eles estão deixando de usar a camisinha. Por quê? Porque, bom, por um lado é muito bom, mas essa geração atual, ninguém viu ninguém morrer de AIDS hoje. Por quê? Porque a gente tem o coquetel, né, de remédios, isso é muito bom. Te mantém a tua sobrevida. Mas tem que fazer uma série de exames, tem que ter um controle muito grande, tem que tomar aí os medicamentos de maneira correta, na hora certa. Mas o fato deles não terem visto a figura de alguém morrendo de AIDS é interessante porque eles minimizam o problema relacionado às infecções sexualmente transmissíveis, tanto é que gonorreia, sífilis, clamídia, isso vem aumentando nessa geração, né? Em relação à gravidez, muitos acham que deixou de ser um problema, por quê? Porque a menina fala que toma a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, ou o anticoncepcional, ou mesmo tem o DIU, né? Foi colocado o DIU e tem a onipotência do jovem pensando que não vai existir essa gravidez. Numa relação homossexual, por exemplo, você também encontra uma diminuição dessas preocupações. Por quê? Porque, de novo, as figuras que a gente tem, né, que os mais velhos têm das pessoas morrendo de AIDS, eles não têm. Eles perderam esse medo, também, né? E também continua sendo transmitido, né? Então, você tem, assim, um mundo hoje com uma série de contradições relacionadas ao avanço todo tecnológico que a gente dispõe, e isso é ótimo para você fazer um mapeamento cerebral, para você saber o que acontece em determinadas áreas do cérebro, né? Ou os exames que, às vezes, você precisa pedir, né, exames subsidiários aí para diagnosticar algum tipo de doença, mas por outro lado você tem também essas informações sendo ditas e sem critério. E de mais fácil acesso. Mais fácil acesso. Acesso facilitado. E como muitos jovens acham que pelo fato deles digitarem mais rápido no celular que seus pais, que eles sabem mais que os pais. E não Porque os pais digitam mais lentamente, então eles acabam ficando mais, né, cheios de si ali nessas conclusões. E sobre a relação sexual também tem muito a ver com o quão louco e louca você fica numa determinada festinha e que você não vai nem lembrar se você teve ou não relações sexuais. E aí eu entro também um pouco no Zolpidem, que também virou que é o Boa Noite Cinderela lá, aquele
em doses menores? Me explica um pouco. Explica para esse pai, então, essa mãe. O Zolpidem é um medicamento classificado como hipnótico, é um indutor do sono. Ele serve para você começar a dormir. Só que muita gente, inclusive é importante, hein, na bula do Zolpidem, do Stilnox, do Pats, né, desses medicamentos, está dizendo que é para ser usado no máximo por 4 semanas, não mais que 4. Ele não é uma alternativa para você usar constantemente, já que você tem alguma dificuldade para dormir. Só que muita gente acaba fazendo uso do Zolpidem com frequência, e além disso, e aí causa sim uma dependência, porque ela não consegue dormir se não tomar, e além disso existe uma coisa chamada tolerância, que a pessoa precisa de doses cada vez maiores para poder ter o mesmo efeito, né? Aí você junta muitas vezes o Zolpidem com o álcool. E aí você tem uma mistura que é catastrófica, porque não precisa nem do Zolpidem, só o álcool em excesso, muitas pessoas acabam tendo uma lacuna na memória. O álcool pode fazer com que você perca a sua memória. Não é que você esqueceu onde está o celular, não. Você fica sem uma lacuna, você fica sem um bloco do que aconteceu e você não sabe, você não consegue resgatar aquilo. Isso é muito perigoso. É muito perigoso porque daí você está vulnerável, né? Você tem o comportamento do jovem com essas características que eu falei, associado, por exemplo, ao excesso do álcool, que acaba trazendo esse tipo de complicação, e aí tudo pode acontecer. Nossa, né? daqui Tudo 20 mesmo, anos né? a gente vai poder olhar para trás e falar: erramos muito de não estar atentos, de não trazer para o campo da consciência para esses jovens, né? Você sabe que eu tenho uma paciente, ela mora sozinha, ela já é mais velhinha, ela tem acho que 26, 27 anos, mora aqui em São Paulo, a família não é, ela mora sozinha, e ela recebeu um Zolpidem, que você está falando, um comprimido de uma amiga, falou: olha, quando você tiver que dormir pouco, toma esse comprimido aqui. E ela chegou um dia, tomou, e aí ela lembrou que ela não tinha nada para comer em casa. Ela abriu a geladeira e não tinha nada. Então ela saiu a pé, foi até o supermercado que fica ao lado da casa dela e voltou. Quando ela voltou com um casal. Ela só descobriu isso depois. E aí, quando ela acordou no dia seguinte, ela estava no sofá de roupa, acordou, ela viu 3 pratos ali sobre a mesa, 3 copos e tal, e aí, né, que ela foi descobrir que ela tinha voltado com um casal. Ela foi perguntar na portaria, viu as imagens do prédio, falou com o porteiro. Ela nunca tinha visto esse casal na vida. Não aconteceu nada, por sorte, mas eles jantaram lá, muito provavelmente, e ela ficou apavorada. Né? Por quê? Porque esses remédios, né, é bom a gente falar, os hipnóticos, assim como o Dormonide, né, o Pats, que eu citei, eles causam uma coisa chamada amnésia. Então você não lembra do que você fez naqueles 5, 10 minutos anteriores ao momento que você tomou o remédio. E durante essa fase de indução do sono também. Por isso que todo médico, quando prescreve, como eu falei, no máximo por 4 semanas, diz que é para você tomar isso na cama. E hoje, Ellen, já que a gente está tocando nesse assunto, só para lembrar, tem muita gente, tem muito jovem dizendo que tem problema de insônia. Não tem problema de insônia. Por quê? Porque o celular na cama, né? A gente sabe que pelo menos 1 hora e meia antes de dormir, você deve ficar longe de uma fonte luminosa como o celular. Antigamente, os nossos antepassados ficavam nas cavernas, eles iam dormir quando o sol se punha e acordavam quando o sol nascia. A gente foi construído dessa maneira. Se você pegar a história do Homo sapiens há 200 milhões de anos, você vai ver que isso existiu. Antes também existia. Né? E agora a gente leva o celular para a cama. Até mesmo os aparelhos no qualquer quarto, coisa, né? Fontes luminosas, mas particularmente o celular, e com essa barra de rolagem infinita, a pessoa vai ficando, e depois ela diz que tem dificuldade para dormir. Na verdade, ela não tem dificuldade, ela tem que fazer uma higiene, né, do sono, que é uma luzinha baixa antes de dormir, ficar sem algum estímulo luminoso. Se está com dificuldade para dormir, toma um banho morno, faz uma relaxada, faz uma respiração que seja, sabe, mais tranquila realmente do ponto de uma meditação, tem gente que consegue. Então, assim, tem várias técnicas para você utilizar para você ter um sono, e particularmente nessa fase, né, que a gente está falando de mudanças cerebrais, o sono é importante toda a fase, mas nessa fase, para memória, sistema imunológico, atenção, então você tem aí
uma série de fatores que interferem no sono, e o sono interfere No na resto. sua qualidade de vida. E existe uma. Por que o jovem, principalmente os de 14, 13, 15, eles têm essa coisa de não quero dormir ou quero dormir cada vez É, mais tarde? Isso tem implicações, como você falou, na memória, sei lá, nas conexões, Uhum. nas sinapses, no futuro. Exatamente. Não, tem uma memória, porque você está lidando com substância bioquímica, né? Hoje a gente vê muita gente tomando melatonina, por exemplo, mas a gente produz melatonina. É uma substância natural, só que ela é produzida quando essa luz vai ficando mais alaranjada, né? É uma luz de 3.000 Kelvin, né? Que a gente tem lá a temperatura de cor, é a cor do pôr do sol, aquele alaranjado. Aquilo faz produzir melatonina e garante para você uma boa noite de sono. Né? Então não adianta ficar com o celular e depois tomar melatonina para dormir. E aí, dormir cada vez mais tarde é porque o estímulo que tem no celular, né? Você tem tudo no celular. Você tem, né? Você pode conversar, você pode ver um filme, você pode ver uma série, você pode entrar em rede social, você pode jogar. E dependendo do uso que você faça, é pior ainda. Por exemplo, um jogo que seja um jogo que libera adrenalina, libera cortisol, que são hormônios do estresse, né? O cortisol, que é para ser liberado de manhã quando a pessoa acorda, e não à noite antes de dormir, claro que vai dificultar esse sono. E se não dificulta o sono, ele vai fazer com que o sono não tenha qualidade. Não chegue num Não, aprofundamento de descanso não. da. Assim como o café. Tem gente que toma café à noite, ou energético, no caso dos jovens, e fala, mas eu tomo café e consigo dormir, eu tomo energético e consigo dormir. Tá bom, mas a qualidade do seu sono Vai ser diferente. não vai ser a mesma. Assim como o álcool. Tem gente que fala, mas aí eu tomo antes de dormir alguma coisa para dormir, alguma coisa alcoólica para dormir bem. Não. Você pode até beber, mas a qualidade o álcool não melhora a qualidade do sono. A pessoa pode até cair, dormir porque bebeu, Mas não mas vai ter. não vai ter a qualidade. Agora você falou num ponto, né? As crianças e jovens estão cada vez mais com celulares e jogando. Agora tem uma coisa que talvez você aí na sua casa deve estar achando que tá tudo normal. Esses joguinhos de aposta que eu estava lendo nas redes sociais do Dr. Maurício, que é muito perigoso. Estão viciando as crianças cada vez mais nesses joguinhos de apostas. E o que a gente pode trazer para esse pai, para ele ficar atento, ou trazer pelo menos para o nível de consciência dessa criança que está apostando nesses jogos? Olha, isso acaba sendo também um vício. Quando a pessoa joga, aposta e ela ganha, isso não é só no joguinho do celular. Pode ser, por exemplo, um cassino físico. A pessoa se enche ali de neurotransmissores que dão um prazer muito grande. E logo na sequência, esse mecanismo de recompensa, ele pede novamente esse prazer mais intenso. Então a pessoa aposta de novo. E como a gente sabe, isso não é novidade, né? Em todo cassino físico, ou aqui no celular, como a Ellen falou, nos jogos, você tem a facilidade ali para jogar, apostar de novo e ter esse prazer novamente. Só que as pessoas perdem no cassino e perdem nesses jogos online. Então tem muita gente devendo dinheiro, tem muita gente pegando coisas em casa e vendendo um vício para poder sustentar esse tipo de situação. E chama atenção por uma coisa. Antigamente, para alguém apostar, ela tinha que ir ao cassino, ela tinha que se deslocar. E lembrando que no Brasil, né, o cassino é proibido, mas determinados jogos, como esses que a gente vê, são permitidos no Brasil. E agora a pessoa não precisa mais ir ao cassino, está na palma da mão, está no celular, e você faz um Pix e você paga aquilo de uma maneira muito rápida, muito fácil. E inclusive tem jogos que atraem crianças. O tigrinho. Isso, a gente aí na sua casa, se você perguntar pro seu filho, ele, não importa, 9, 10 anos, e falar assim, o que é o jogo do tigrinho? Uhum. Você vai ver que ele vai saber. Vai saber por quê? Porque se ele não tem no celular dele, o amigo tem, o primo tem, alguém da escola tem. Então, como eu falei, essa informação acaba sendo difundida de uma maneira muito rápida para os jovens. E com isso, você tem um problema muito grande, que é esse vício em apostas. E a pessoa, é muito difícil ela admitir que ela está viciada. Normalmente ela diz que ela para a hora que ela quiser, que ela se diverte, ou que ela vai ganhar, que ela vai recuperar o que ela perdeu. Mas a gente vê muita gente se afundando, sim, como
sempre existiu, só que era um pouco mais fechado no sentido de os adultos jogam, né? Os jovens não. Agora você tem aí o universo completamente aberto e muitos pais nem sabem da existência desse tipo de Às vezes problema, né? acha que está ali numa rede social É, ou conversando com os amigos do grupo de WhatsApp é. da escola, e na verdade ele está ali freneticamente Jogando jogando e se viciando. em busca desse Porque não prazer é um que vício é só no jogo. bioquímico, Isso. é mais forte, a mesma coisa. Eu acho que todos aqui conhecem pessoas que ficaram dependentes da nicotina, pode ser o cigarro tradicional, né? E tem gente que não consegue parar de fumar, que usa adesivo de nicotina, faz tratamento, e está na quinta tentativa para parar de fumar. Nós somos diferentes bioquimicamente. E tem gente que não vai se viciar, por exemplo, no jogo. Não estou dizendo que todo mundo que joga é um viciado, mas tem gente que vai sim. Assim como tem gente que vai ficar dependente do álcool, dependente, né, desses jogos online, dependente de qualquer substância bioquímica. E como você muito bem falou, não dá para saber quem vai ficar dependente e quem não vai. Não existe um teste hoje que você vai lá, tira uma gota de sangue e vai ver, olha, se você jogar, se você usar, você vai ficar dependente. Muito provavelmente no futuro a gente vai ter esse tipo de resposta, mas hoje Hoje nós não temos. ainda não Ainda temos. não E nem temos. sei se teremos. Acho que teremos, do jeito que a Será? Ah, que tecnologia bom. está evoluindo, sim. Assim como a gente tem, quando a criança nasce, que faz o tal do teste do pezinho, Pezinho. tira ali olha, essa pessoa tem chance ou não tem de ter uma doença assim, né? A gente vai ter isso em relação a determinados vícios, levando em consideração a parte genética, a parte ambiental, enfim. Mas hoje nós não temos. Então, qual é a minha opinião? Você tem que ficar longe disso, até pelo menos você ter Consciência. formado o córtex pré-frontal, a previsão, achar que pode dar ruim. Você tem que ter medo disso. E os pais, obviamente, a função eles têm que supervisionar isso. Apesar de ser muito diferente, essa geração atual, que já nasceu com celular, da geração, às vezes, dos pais, o espaço é curto, mas as diferenças são gigantes. Esse pai vai ter que acompanhar, vai ter que ficar do mesmo jeito que ficava ao lado do filho, quando ele ia brincar na rua, jogar bola, brincar de queimada, brincar de pega-pega. O pai sabia onde ele estava, qual era, né, a vizinhança, conhecia ali os amigos. E agora, no mundo, né, virtual, ele está dentro do quarto e você não sabe com quem ele está falando. Mas ele pode né? estar em lugares que você Pode. jamais deixaria. Pode. Né? E você tem que sim, falar sobre esse assunto. Isso tem que fazer parte do almoço, do jantar, de uma determinada hora que você está com seu filho. Você tem que Conversar, né? conversar com Trazer seu para a filho. mesa, trazer para, Isso. né? Agora, com a sua experiência aí, né, de décadas trabalhando com isso, porque ele também é psicólogo, ele não é só médico com especialidade, ele também tem graduação em psicologia, então ele alia essas duas especialidades, né, para fazer com que o seu filho se sinta mais fortalecido. Agora, o que eu preciso saber de você? Hoje, os jovens estão mais fracos, assim, mais sensíveis ou não? Isso é uma percepção que a gente tem. Somos iguais. Eles estão demorando mais para amadurecer por causa de dois fenômenos. Um é que houve aí uma super proteção, né, para essa geração. É muito difícil, como eu falei, você ver determinadas atitudes ou brincadeiras que você via antigamente de uma forma mais livre. Você não vê, muito difícil você ver alguém subindo em árvore, alguém brincando na rua, existem ainda alguns locais em que isso acontece, mas isso é muito reduzido quando comparado ao que existia há 30, 40 anos. Então, muitas vezes esse jovem ele tinha que se virar ali nessas empreitadas, ele estava sozinho ali, ele tinha que dar um jeito naquilo. Hoje em dia, como tudo é muito mais controlado, cercado, né, ele não tem essa possibilidade de teste, muitas vezes, no mundo real. Ele pode ter no mundo virtual, que nem sempre corresponde ao mundo real. E, além disso, ele tem esse prazer muito grande no mundo virtual, em que ele pode... depois que não tem muitos riscos, né, na e verdade. se tiver, ele consegue de novo começar um novo jogo, né? Ele consegue. Então, que não é uma coisa que acontece na vida, né? Você tem ali o teu corpo, você tem que se cuidar, você tem a sua saúde física e mental.
E às vezes você entra em contato com um mundo virtual que não é bem assim. Então existe um choque. E talvez por isso a gente veja hoje que alguns jovens eles demoram mais para amadurecer. Eles demoram mais para. Por quê? Porque eles não tiveram essa questão do se virar, eles foram Então, muito eles não protegidos, são né? mais frágeis, eles só são mais lentos, Eles assim, demoram mais tem para menos ter esse. estratégias para se Isso, virar. menos estratégias elas vão ser adquiridas numa etapa posterior. Né? Antes a pessoa tinha. Em algumas tribos, em algumas regiões do planeta, existe um rito de passagem quando a pessoa chega na adolescência. Ela tem que, se você pensar em certas tribos, ela tem que passar uns dias na floresta, se virando, comendo. São esses ritos de passagem que você vê em algumas regiões do mundo. Mas na nossa cultura aqui, você vê uma proteção muito grande, né? São poucos os jovens que conseguem, por exemplo, e eu até entendo, porque a violência também ela escalou, né? Eu lembro que com 14, 15 anos de idade, eu ia ver jogo de futebol com os meus Sozinho. amigos, sem o meu pai. Hoje é difícil, você vai permitir que seu filho vá a um estádio de futebol do jeito que tem essa violência? Estava ouvindo, inclusive, um relato de um pai que ele falou isso, eu não permito que meu filho vá sozinho e nem sempre eu consigo ir com ele, e o resultado é que o filho não vai ao campo, né? Então você vê que a gente ganhou muita coisa, Mas mas a também gente foi perdendo muita coisa, né? Então, essa falta, né, de se virar, o jovem está demorando mais para adquirir. Ele vai adquirir, mas ele vai adquirir numa etapa posterior. E agora, eu não podia deixar de falar sobre esse tal pó rosa, porque eu realmente não sabia. Uhum. Não sabia do Zin também. O Que que é bom, esse? que bom que Então, você ou pôde. mais ou menos, É, né, pais? A gente tem é, que ficar atento, porque são muitas atualizações, aham, né? Tanto pro lado positivo, mas é. também pro lado negativo. O que é esse pó rosa? É aquela droga que as pessoas ficam paralisadas, que a Não, gente não, vê não, nas. não, Não é. não é, não. O que é? O pó rosa surgiu na década de 70, na verdade, a substância surgiu na década de 70, que é um derivado aí do fentanil, que é classificado como um opioide, é um medicamento para tirar a dor, usado em hospitais, usado em anestesias, mas a pessoa está controlada numa anestesia, ela tem lá a pressão arterial aferida, a frequência cardíaca aferida, ela tem eletrocardiograma, ela tem tudo. Então, o fentanil é um excelente medicamento para ser usado, por exemplo, dentro do hospital. Nos Estados Unidos, o fentanil e os parentes aí do fentanil, os opioides, como a gente chama, foram largamente utilizados. E aí é que entra essa composição do pó rosa com essa substância, né? Por quê? Porque ela dá um prazer muito grande, ela dá uma sensação muito grande de bem-estar. E é interessante porque você soma daí a qualquer substância, qualquer pó, por exemplo, a cocaína, você pode acrescentar mais alguma coisa, a pessoa está usando uma cocaína com o fentanil, né? Por exemplo. A sensação seria uma cocaína turbinada, né? Mas aí inventaram o TUCI, TUCI, T-U-C-I, né? O que é o TUCI? É o 2CB, na verdade vem de uma fórmula química que é 2CB, 2CB. Então, essa substância, que é uma substância química, 2CB, misturada a outras substâncias, ela pode causar uma sensação de prazer muito grande, porém, ela pode dar parada respiratória. E as pessoas morrem. E ela é altamente viciante, mas altamente viciante. Então, quando a pessoa usa, ela quer usar de novo. E para diferenciar o marketing, a jogada foi colocar um corante cor-de-rosa. Porque daí atrai Então, inclusive as meninas, por isso, exemplo. porque cor-de-rosa é uma coisa mais até infantil, se você pensar. É uma chiclete, coisa. né? É o chiclete, é a Chiclete bala. antigamente era cor-de-rosa, tem É. bala cor-de-rosa. Então, parece inofensivo. E aí as pessoas usam, além delas terem um prazer muito grande, elas ficam também querendo repetir a experiência. Então, nos Estados Unidos, isso está sendo muito utilizado, e agora, né, agora já faz um tempinho, eu digo agora, mas há um ano aí teve uma grande apreensão aqui no Brasil, num laboratório clandestino, e o medo realmente é
a parada cardíaca. Inclusive nos Estados Unidos, olha só que loucura, Ellen. Eles estão orientando os jovens, quando eles saem para a balada, para eles usarem o antídoto dessa substância. Então, você nunca usou nada, por exemplo, mas você leva na bolsa o antídoto, que é o naloxone. É um spray que você injeta no nariz. E a recomendação é, se você vir alguém caído no chão, na balada, você vai lá e joga isso no nariz da pessoa. Se for essa intoxicação que a gente está falando, a pessoa reanima. E aí você chama, né, o serviço de emergência para dar continuidade ali ao atendimento. Se for uma outra substância, não vai prejudicar o uso, mas se for essa substância, você salvou, você tem o antídoto. Então, o Tussi, né, ou Tussi-B, é esse pó rosa, que, na verdade, é misturado com muitas substâncias químicas, inclusive esses opioides, e o risco maior é essa parada respiratória que a gente vê, e a gente vê o CDC, que é o órgão americano que cuida da saúde, ele recomenda, ele faz propaganda nas escolas, nas universidades. Os alunos hoje têm essa recomendação de andar com naloxone quando eles saem para festas. Meu Deus. Não para uso próprio, obviamente, né? Porque não dá para a pessoa perceber. Você não vai perceber, mas para ajudar o outro. É como se fosse os primeiros socorros. O primeiro socorro do jovem. Tinha tanta gente morrendo por causa disso, que foi a alternativa que eles encontraram, né? E aqui no Brasil está chegando, as pessoas realmente, às vezes usam sem nem ter ideia do que estão usando, né? Qualquer substância inalatória, sempre a gente teve prejuízos, mas hoje, especialmente, os riscos são muito grandes, né? Inalatória, que eu digo, o lança-perfume de antigamente, que é o loló. A baforada na latinha é meio isso, né? Que tem dado, né, resultados muito negativos no fígado, né? Hepatite. Exatamente. Enfim. São substâncias muito, a gente chama de hepatotóxicas. Tóxicas para células hepáticas, para células do fígado, né? Então, qualquer festa universitária hoje, você encontra, por exemplo, loló, aquela latinha que antigamente era aquele lança-perfume, o pessoal chamava de bico verde ou cabeça verde, que o pessoal até usava. Existiam fábricas, né, que produziam, mas depois, a hora que viram os efeitos prejudiciais, isso tudo foi proibido. E hoje, de forma clandestina, isso é preparado e as pessoas acabam utilizando. E tem gente que acha assim, eu não bebo, eu só uso loló. Não! Achando acaba que dando na mesma. É pior ainda usar loló, é pior ainda, porque às vezes as pessoas, elas caem, elas têm convulsões. O efeito, né, dessas substâncias que compõem o loló, éter, clorofórmio e outras substâncias, são realmente muito danosas para o corpo. Então, não é porque seu amigo está usando, e às vezes a pessoa vê, está lá na festa e o amigo está usando e tal, e está se divertindo, a pessoa acha que não tem problema. Deixa eu falar, puxa, ele está tão feliz, acho que eu vou experimentar. Por isso que eu acho que esse tipo de informação que a gente está transmitindo aqui é muito válida, porque a gente acaba atingindo um público muito grande e essa notícia também acaba se difundindo, o que é importante, porque você, né, faz um papel aí de promover a saúde ou diminuir esse tipo de situação. E eu vou além, e assim, a importância de ter um ebiatra nessa faixa, porque assim, um pediatra, talvez ele não tenha essa riqueza de informação ou de atualização desses meios modernos, né, de se alterar, né, psiquicamente. Um pediatra não tem, e nem talvez um especialista que também não vai ter. Você tem essa vida do consultório, né? Na minha opinião, o pediatra ele tem outras ferramentas, né? Como eu fiz pediatria antes de fazer, porque você tem que fazer a pediatria antes da biatria. O pediatra ele vai ver uma série de coisas. Quando a criança nasce, vai ver se está ganhando lá 35 gramas por dia, vai cuidar, né, das infecções próprias daquela fase da vida, depois durante a infância, as vacinas da infância. Então, o pediatra ele tem lá uma abordagem que é muito importante para garantir tudo isso nesse período. Mas depois de um determinado período, questões mais específicas entram nessa trajetória. E aí, você conversando com o jovem, você vai
recebendo informações, você vai vendo e você vai transmitindo informações que são mais específicas para uma outra faixa etária, né? Que Então, às vezes é esquecida. que às vezes é Você fala assim, esquecida. olha, eu como mãe, você levou seu filho para tomar todas as vacinas, ele cresceu, tá dentro do padrão de peso Uhum, e crescimento. isso, Passou essa fase, você fala assim, agora eu só vou levar no médico quando ele tiver um problema. E, na isso. verdade, acho que a função do ebiatra é mais também análise mental, psicossocial, não é só Tem a parte física, você falou de vacina. Na adolescência, na juventude, você tem que ver se as vacinas estão em dia. A vacina HPV. HPV, você tem a vacina do tétano. Tem gente que esquece, a vacina do tétano é para ser tomada de 10 em 10 anos. Então, a carteira de vacinas, ela nunca vai estar completa, ela vai estar em dia. Né? Por quê? Porque Boa. você é uma diferença, né? É uma sutileza que faz uma grande diferença. Ela está em dia. Por quê? Porque você vai ter uma próxima vacina daqui a um determinado tempo para tomar. Você vai ter um reforço de uma determinada vacina. Então, existe a parte médica, né, clínica, do médico ebiatra, e existe também essas outras coisas que vêm, como você falou, relacionadas ao mundo de hoje, e aí você tem o primeiro beijo, a primeira relação sexual, você tem as questões relacionadas, por exemplo, às dúvidas profissionais ou de carreira, né? E que às vezes isso gera uma ansiedade, às vezes gera uma falta de sono, e o hormônio do crescimento é liberado à noite durante o sono, e aí a pessoa vai para a festa e acaba bebendo mais. Hoje ninguém está tomando mais shot né, de álcool, de vodka, de gin. Hoje o pessoal está pegando uma garrafa e está virando na boca. Quer dizer, você tem uma consequência muito grande para o corpo em relação a isso. E às vezes o médico Preciso conversando. acompanhamento. Hoje em dia, como eu falei, eu acho que o leque abriu muito, né, por causa da internet, e não vai voltar por causa da inteligência artificial. Isso só vai progredir, não tem como a gente dar um passo para trás. O que a gente precisa fazer é saber usar de maneira adequada, fazer um bom uso dessa tecnologia que a gente Instruir. tem Primeiro, acho que pai e mãe precisam entender que o mundo tá desse jeito. Isso. Não é só o jogo do tigrinho ou o vape que você vê. Não. São questões emocionais que precisam ser tratadas desse jovem e adolescente para que ele chegue na fase adulta com menos prejuízo. Inclusive físico, a ansiedade mental. que você está falando, né? A ansiedade, o transtorno, a ansiedade a gente pode ter sempre, né? Mas o transtorno ansioso, ele está muito mais presente nessa geração, depois de 2010, quando você vai ver as estatísticas de pesquisas bem fundamentadas, você vê que a ansiedade aumentou, depressão aumentou, e tem gente que atribui principalmente as redes sociais, né, esse tipo de questão. Principalmente as meninas, que elas acabam se vendo as meninas bonitas e com corpos perfeitos. Padrão que existe e uma falta de maturidade. Então, você precisa desfazer esses nós, às vezes, que existem, né, relacionados a isso, as pessoas mais, por um lado, mais protegidas, como a gente falou aqui anteriormente, do outro lado, querendo, né, alcançar ali mais coisas e os pais muitas vezes poupando os filhos das frustrações, né? Eu soube de um caso aí de uma menina que queria fazer o aniversário dela, e ela até fez um post sobre isso, e ela exigiu dos pais duas coisas. Uma é que não tivesse nenhum adulto, e a outra que tivesse uma bebida alcoólica com 5% de álcool, né? Tipo Smirnoff Ice, né? Isso aí. E aí, os pais estavam na dúvida, porque se iam fazer não o aniversário da menina, detalhe, a menina ia completar 13 anos de idade. E os pais estavam na dúvida porque estavam com medo de dizer não e ela ficar frustrada. Né? Então, assim... Proteger não é enfraquecer. Não, né? Exatamente. E aí, poxa, eles estavam na dúvida e foram ouvir a opinião do médico para ver o que eles iriam fazer, porque o não, ela ia ficar frustrada, e aí ela não ia ter festa de aniversário, porque daí ela disse que ela não queria. Se não fosse assim, ela não queria. Então, não. Bom, para você pode ser fácil, mas não é para todo mundo, como você observa. Por quê? Porque esse não que você falou, não tá. Tem muita gente que tem dúvida em colocar um não para o filho. Você acha Essa é uma realidade. Você acha que
Isso aí é uma pergunta fora da nossa pauta aqui, que é para Uhum. trazer para superfície coisas que talvez a gente nem saiba que existe e trazer para o nível de consciência, tanto nosso quanto dos nossos filhos. Você acha que esse adolescente ele tá mais forte? Os pais mais ausentes são os mais fracos na hora de ser disciplinadores? Não sei se eu. Eu entendi. Pode ser que exista uma certa culpa por parte dos pais, por eles não estarem tão presentes assim com os filhos, como ocorria antigamente. Antigamente, talvez você tivesse uma proximidade maior. Hoje em dia, essa proximidade talvez não seja tão evidente. Ou quando ela tem a possibilidade de existir, o filho está no quarto. Ah, mas ele está no quarto trancado, jogando, ele não quer que eu entre. Então, eu percebo que existe um distanciamento maior. E aí, muitos pais, no momento de colocar um não, falam assim: puxa, mas eu Já nem não. fiquei com ele, eu já fiz tanta coisa né, fora. Ou o próprio pai está lá no celular ou né, nos eletrônicos, que a hora que o filho coloca alguma coisa, ele fala: puxa vida, eu nem estou com ele, eu não vou falar um não. Né? Então, nesse sentido, a resposta é que isso pode existir, como você perguntou, sabe? Uma certa culpa, entre aspas. Claro que a gente não pode generalizar, mas eu estou colocando aqui uma das coisas que eu observo a ponto né, do pai e da mãe quererem saber se eles falassem não para a filha, se ela não ia ficar frustrada e se... Né? Acaba tornando-se mais permissivos por conta dessa ausência, talvez, né? Muitas vezes, sim. E aí você tem de tudo, né? Teve um filho que perguntou para o pai viu o filho com um cigarro de maconha e o pai falou: não admito que você fume aqui, porque a gente está contribuindo para uma série de coisas relacionadas à segurança, por isso que as pessoas têm carro blindado e tal. Deu lá uma série de argumentos para o filho, e o filho falou: tá bom, posso plantar aqui em casa então? Porque daí eu não estou dando dinheiro para ninguém. E aí, como E o se pai sabe? falou: sabe o quê? Tá bom, pode plantar. Aí ele comprou pela internet uma estufa, higrômetro, temperatura, ventoinha, e fez lá uma plantação. Ele me mostrava no celular ali como é que estava a plantação dele. E aí ele começou a usar né, o produto da plantação. E aí depois ele começou a vender porque ele não dava conta de usar tudo. Mas ele não era traficante, ele só vendia para os amigos. Quer dizer, qual é o limite disso? Então, que você vê, né? Como é que o pai ali entra em contato com isso e depois aparece essa preocupação. Caramba. Né? Agora, antes da gente encerrar aqui, que eu não sei o seu tempo, né? A gente tem, hoje em dia, os energéticos. Uhum. E aí a gente também acha que é mais um refrigerante e a quantidade de, por exemplo, cafeína ou taurina ou qualquer que seja esse estimulante, em doses pequenas não vai fazer mal. Você teria que tomar, sei lá, 3 baldes para te fazer algum mal. Isso é verdade ou é mentira? O energético em si, ele tem 80... Se a gente pegar uma latinha média de energético, ela tem 80 miligramas de cafeína, o que corresponde a 2 xicrinhas de café expresso ali. Não é uma quantidade exagerada de cafeína. Só que tem gente que é mais sensível à cafeína. Tem gente que fala assim: eu não posso tomar café depois das 3 da tarde que eu não durmo à noite. Agora, o grande problema é que o jovem não toma uma latinha, porque o energético ele é usado muito na balada. Então, quando você pede um combo na balada, vem lá várias latinhas de energético com uma garrafa de vodka, por exemplo, ou de gin. E na própria latinha do energético está escrito que não deve ser associado com bebida alcoólica. E quando a pessoa toma, ela não tomou uma latinha. No final da noite, ela vai contar, ela tomou 7, 8 latinhas. E aí ela tem taquicardia, o coração bate rápido, ela tem tremedeira, ela está cansada, mas não consegue dormir, que é o efeito da cafeína. E, além disso, a quantidade de açúcar que tem no energético, cada latinha do energético tem 5 sachês, tem 28 gramas de açúcar. Tem 5 sachês daquele sachêzinho que a gente coloca quem usa açúcar, no café, por exemplo. Se a pessoa tomou 8 latinhas, 5 vezes 8, 40 sachês de açúcar numa noite, misturada com álcool. E o grande problema é esse. Se a pessoa bebesse só o álcool, depois dela tomar ali 3, 4, 5 doses de álcool, ela ia ficar mole, ela ia dormir, ela ia encostar no sofá. Com o energético, ela aguenta tomar
15. Só que para o corpo metabolizar aquele álcool, não é tranquilo. Uma coisa é ele metabolizar 4, 5, que já é bastante. A outra coisa é ele metabolizar 15. Então ele vai ter muito mais trabalho. O efeito do álcool vai ser muito mais prejudicial, principalmente num corpo, dos adultos também, mas num corpo que está em crescimento e desenvolvimento, passando pela puberdade, as células crescendo, as células do fígado, dos rins ainda estão verdes. Elas precisam amadurecer Para poder aguentar. E não dar esse tranco de vez em quando. Ah, mas eu só bebo no fim de semana, que é sexta e sábado. Mas no fim de semana acaba sendo um excesso muito grande. E também não é só né? isso, né? É o hambúrguer, é a pizza. É tudo, é o conjunto. É o né? conjunto da Então, obra. hoje eu diria que o excesso ele é muito prejudicial no mundo de hoje. É o excesso ou de qualquer substância dessas que a gente falou, o excesso do alimento industrializado e muitas vezes sem um critério maior aí, que o jovem faz uso em excesso, o excesso do jogo, o excesso de telas, a falta de sono, do prazer imediato. Os estímulos, mesmo que ele diga, não, mas eu consigo digitar, ouvir música, olhar e responder aqui. Não, não consegue. Ele vai conseguir por 40 minutos, depois essa atenção vai cair. Não tem como. Isso é provado também, né, cientificamente. Então, esse excesso de estímulo, tudo isso acaba gerando uma ansiedade, né? E a gente sai do que é o natural do mundo, que sempre foi, que foi dormir, acordar, fazer se divertir, um exercício, exercitar. De uma maneira mais adequada. O jovem não quer voltar às 2 da manhã de uma festa, ele quer voltar às 6, e depois ele ainda vai para um after, e depois ele ainda vai... Quer dizer, como eu falei... Há uma romantização muito, também, né? De uma baixa qualidade de vida, né? Parece que o jovem vai viver até 25 anos, e não... Se você quer viver até 80... com qualidade... E hoje a gente está vivendo até 80, então, 90, 100. A gente precisa... né? Só que quem está chegando em 80 é porque teve uma qualidade de vida um pouco melhor do que essa daí, com tanta... Tem a questão genética e tem tudo que você está fazendo agora. Falar, não, mas eu prefiro aproveitar agora. Não. Essa história do eu prefiro aproveitar agora. O que é aproveitar agora? É ficar 2 noites sem dormir, aí dormir às 6, às 7 da manhã, depois que você volta numa balada, depois de 15 doses de álcool, mais 10 latinhas de energético? Não. Você vai pagar um preço por essa conta. Existe esse preço. Existe esse preço e as pessoas estão vivendo mais. A tecnologia mostra para a gente que as pessoas estão vivendo mais. Então a solução é mais bate-papo, tentar pelo menos resgatar esse convívio entre amigos reais, né? Não só os virtuais. O olho no olho, né? Não precisa ser sempre. Eu não estou falando para a gente ficar sem internet, sem celular, não é isso. Mas é você equilibrar. Eu acho que a palavra-chave hoje é o equilíbrio, né? O equilíbrio no exercício físico, o equilíbrio no sono, o equilíbrio na alimentação, o equilíbrio é que é importante. É isso que a gente tem que ir atrás. Maurício, eu acho que a gente teria aqui o papo para uma semana, até mais do que isso, porque todos os dias acontecem coisas que a gente gostaria de ouvir de uma pessoa tão qualificada quanto é o Dr. Maurício. Quero estender esse convite para outras oportunidades, quando surgirem novas coisas, a gente pode trazer para esse bate-papo, porque realmente, como você falou, eu acho extremamente importante a gente trazer isso. Às vezes você não quer ver em casa, você está lá achando que está tudo bem, mas é bom que você olhe, porque quando a gente só resolve um problema quando a gente sabe que tem um. Se você não sabe que tem, como é que você vai resolver? Eu queria agradecer, Ellen, o convite, muito obrigado por estar aqui e muito obrigado aí por realmente essa oportunidade de falar um pouco sobre a ebiatria, sobre essa especialidade médica que nem todo mundo conhece. Nossa, foi um prazer imenso. Sigam o Dr. Maurício em todas as redes dele, eu vou tentar colocar aqui, senão a gente põe na descrição do vídeo. Ele também tem um canal no YouTube, ele tem um canal no TikTok, ele tá no Instagram, vocês podem acessá-lo, procure. Ebiatra é mais fácil, é só exatamente, ele é conhecido como @Ebiatra. Com H. Com H. De Hebe, que é deusa grega da juventude, igual Hebe Camargo. Sério? É daí que vem. Olha que maravilhoso isso, eu não sabia. Pois é. Tá vendo? Muito obrigada, Dr. Maurício. Obrigado por nos dar esse tempo que eu sei que é precioso, mas vai ser muito importante. Tá certo.